Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022. Estamos com o pezinho quase lá em 2023, fechando aqui a semana, fechando aqui o ano do Rede Verdade. Agradecer para você que acompanhou e acompanha a programação da sua TV Arapuã. E quando chega 1h30 da tarde, hora aí do Rede Verdade, segue conosco, vem do Cidade em Ação com o Samuca e segue conosco para ficar sabendo das notícias da política aqui na Paraíba. Para começar, eu trago notícia de hoje, não foi de ontem, nem adiante de ontem não. Hoje ainda, trabalho na Câmara Municipal de João Pessoa. O Washington Luiz correu para lá, acompanhou tudo lá na Câmara Municipal de João Pessoa, que deu posse à nova mesa diretora lá da Câmara para esses dois próximos anos. O presidente Dinho continua e permanece no cargo na presidência da Câmara. E depois disso, a Câmara aprovou, anote aí, a criação de mais 2 vagas de vereador em João Pessoa. Isso mesmo, a Câmara Municipal de João Pessoa ampliou aí o número de vereadores. A casa hoje, que conta com 27 vereadores, na próxima eleição vai abrir vaga para 29 vereadores, de acordo aí, segundo os vereadores, de acordo com o número da população, a quantidade de habitantes de João Pessoa, de acordo com o último censo, aumentou e aí a Câmara teria direito a abrir essas 2 vagas. Vamos trazer tudo isso daqui a pouquinho, porque eu quero cumprimentar o nosso convidado de hoje, o nosso convidado fechando o ano de 2022, presidente da OAB da Paraíba, Raisson Tagino. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, num dia como hoje, inclusive. Muito obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Luiz. O prazer é meu estar no Rede Verdade e pelo Rede Verdade chegar a toda a Paraíba para dialogar sobre este ano que foi e as expectativas do ano que já se aproxima. Vamos lá. Esse é um ano, como eu falei, muito, conturbado do ponto de vista das discussões, da legislação brasileira, do Estado Democrático de Direito. Mas antes eu queria me ouvir sobre a sua gestão na OAB, essa gestão da OAB no ano de 2022, qual é o balanço que você faz e principalmente quais foram as ações que vocês conseguiram colocar em curso daquilo que vocês prometeram na campanha? Eu acho que esse ano foi um ano de muitas conquistas. Nós conseguimos reposicionar a OAB no que tange a sua postura perante a sociedade, na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa de campanhas de cunho social, garantindo com esse posicionamento também um certo distanciamento do universo político-partidário para garantir maior isenção e lutar pelo Estado Democrático de Direito. Mas foi um tempo de conquistas também no que tange a valorização e defesa das prerrogativas, uma série de normas, uma série de ações e demandas que demos conta relativa à valorização e defesa da prerrogativa, sem nos despreocupar, Luiz, de uma das pilastras de nossa eleição, que era buscar, como buscamos, garantir maior capacidade ao jovem advogado e a toda a advocacia de lidar com as habilidades e competências necessárias a esses desafiantes momentos em que vivemos. Motivo pelo que a Escola Superior da Advocacia ofertou uma série de cursos, além de uma especialização gratuita. Tivemos nas 53 comissões que temos hoje na OAB, nós tivemos uma série de eventos. Não passou uma semana se a OAB da Paraíba ter um evento, ter uma atividade, uma série intensa de atividades. E com adesão, presidente, com adesão nos eventos e nos cursos? Com adesão grande nos cursos? Adesão muito grande, uma adesão tão forte. Basta perceber que no encontro de direito previdenciário tivemos a presença de mais de 2.000 advogados previdenciaristas do Estado da Paraíba. Isso tudo numa sinergia de maior espaço que foi dado à mulher advogada. Veja-se que a nossa diretoria executiva é a primeira da história da OAB que tem mais homens do que mulheres. Na diretoria somos 2 homens e 3 mulheres. Há mais mulheres do que homens. Há mais mulheres do que homens. Eu tenho a felicidade de contar com a vice-presidente Rafaela Brandão, com a diretora secretária-geral adjunta Larissa Bonates, com a diretora tesoureira Leilane Soares e a minoria de homens formada por mim como presidente e por Rodrigo Farias como secretário-geral. E é a primeira vez que temos este acertamento, que significa respeito ao espaço da mulher, dentro mais até do que da prática da paridade que se implantou na OAB. Então esse ano foi um desafiante ano, a OAB teve uma atividade hiperintensa, as pessoas reclamavam bem dessa hiperatividade, era difícil acompanhar um calendário,
porque, para nossa alegria, a OAB abriu efetivamente as portas cada vez mais para garantir unir a advocacia, que é outra coisa que é importante destacar, que nós buscamos fazer uma gestão de aglutinação, esquecendo, e como se deve ser feito, qualquer ruídos remanescentes de divisões tópicas próprias da conjuntura de campanha, mas trazendo todos. Conflitos e tensões. Isso, afinal, todos lutamos pela mesma coisa, maior efetividade de um sistema de direitos e garantias, maior respeito e valorização do advogado, maior efetividade do Estado Democrático de Direito. São bandeiras comuns que unem toda a advocacia e assim caminharemos neste ano que se avizinha. Você destacou aí, e é uma bandeira extremamente comum também para a categoria, que é a questão das prerrogativas. E eu vi que vocês sempre divulgaram muito, quer dizer, destacaram muito a história do plantão das prerrogativas. Qual é o balanço? Os advogados passaram a procurar mais? Essas prerrogativas estão sendo desrespeitadas mais ou menos? Que leitura no geral ou com números bem específicos você tem em relação ao funcionamento do conteúdo que o plantão de prerrogativas ao longo de 2022 recebeu? Neste ano nós formamos uma rede de prerrogativas, capitaneada pela Comissão Estadual, também dirigida por Jânio Milanês, por Joaquim Lorenzoni e toda uma diretoria de dedicados colegas e colegas dispostos a atender demandas de todo o Estado. Em cada subseção, um núcleo específico interagindo de forma ordenada e coordenada, o que nos fez aumentar a capacidade de resposta e, melhor, nos permitiu fazer uma ampla pesquisa dos espaços em que temos mais atritos para que possamos até profilaticamente dialogar com as instituições para evitar a repetição de algum ruído no que tange ao respeito às prerrogativas. Em alguns casos tivemos que acionar a Justiça, ingressamos com a ação mandado de segurança contra a presidência do Tribunal de Contas do Estado, em face de um advogado que não tinha possibilidade de exercer com a latitude que desejava a sua função. Defendemos advogados em ações indevidas relativas à responsabilização indireta por conta de pareceres, ingressamos com representações em CNJ, enfim, um conjunto de atividades que nos fez ter nas prerrogativas uma das grandes pilastras da atuação. Porque a OAB é também a OAB da sociedade, ela é a OAB da advocacia e deve preservar as prerrogativas, porque sabemos todos que quanto mais livre estiver o advogado no exercício da defesa, mais estará garantida a sociedade, mais estará garantida a possibilidade de realizar-se o que conseguimos entender por justiça. E esse ano de 2022, você destacaria algumas conquistas para os advogados, tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito federal. No âmbito estadual, destacaria a lei que foi aprovada pela Assembleia, sancionada pelo governador João Azevedo, que assegurou o prazo de 20 de dezembro para 20 de janeiro de não contar, suspender os prazos dos processos administrativos, que dá tempo aí do advogado acompanhar um tanto o recesso forense quanto também o seu descanso aqui no estado da Paraíba. Em nível federal, mais recentemente, a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, da questão até a expressão da posição topográfica do advogado numa sessão, principalmente as criminais, né? Porque o juiz fica ali, o motor fica num ambiente em cima, superior e o advogado ficava ali. Então agora, partir todo mundo na mesma posição, quer dizer, todos os lados na mesma posição e o juiz literalmente ali conduzindo e no meio. Nesse campo, Luiz, desse diálogo legislativo e com o executivo, nós tivemos enormes avanços em termos nacionais e em termos locais. Graças à sensibilidade da Assembleia Legislativa, esse projeto, oriundo do deputado Adriano Galdino, contou com a sensibilidade do governador João Azevedo para a sanção e garantiu que lutávamos há muito, que era a consonância dos processos administrativos com o processo civil e o processo penal, garantindo a suspensão dos prazos, sua fluência de 20 de dezembro a 20 de janeiro, à exceção dos procedimentos administrativos tributários, o que já garante alento à advocacia de, nesse tempo, poder exercer a sua recapacitação, exercer as merecidas férias e, afinal, replanejar o ano em face de tantas e quantas demandas. Isso se aplica também a procedimentos que tramitam no Tribunal de Contas e em todos os poderes, o que foi um sensível avanço. E esperamos, com a colaboração da Assembleia e do governador, ver nesse próximo ano efetivado um projeto que remetemos ao governador do piso mínimo para o advogado
garantindo desta forma que a advocacia tenha um mínimo existencial que lhe possibilite ingressar no mercado de forma mais digna. No setor público, né? No setor privado, porque essa lei se aplicaria ao Estado e ao setor privado. Ao setor privado. A jurisprudência firmada no campo do STJ, eu lembro quando estive com o governador em audiência, o governador também, Luiz, ficou indagando, mas olha, como a lei estadual, isso, né, nós fazíamos esse resgate da jurisprudência que diz ser competência privativa do governador a remessa desse tipo de projeto de lei, e nós já tivemos isso em 13 estados da nação. Estamos lutando para que a Paraíba siga esse caminho. É uma luta antiga, uma luta que já vem desde a presidência do presidente Paulo Maia, que empreendeu muitos esforços nesse sentido, e nós temos a expectativa desse ano nós avançarmos nesse caminho. Em relação à nova sede, a cidade da UAB, um projeto que foi prometido, foi, enfim, esperado aí. Como é que está essa história? Como é que está esse projeto? Esse projeto não vai sair ou vai sair, presidente? Vai sair, Luiz. Nós tivemos que fazer um redimensionamento quantitativo. O projeto inicialmente apresentado era um projeto de um custo muito além das capacidades de captação e de recursos da ordem. Nós fizemos um replanejamento, tivemos que trazer para o debate o Conselho Federal, o FIDA, que é o Fundo de Investimentos das Caixas de Assistência. Para um diálogo maduro, nós podemos dimensionar bem os espaços e garantir com isso uma capacidade de efetivação. Não adianta ter um bom projeto se esse projeto não for factível. Nós já fizemos a repactuação de projetos, já apresentamos o projeto à Prefeitura, tramita para fins de liberação de autorizações na Prefeitura Municipal, com o aporte de todos os projetos hidráulicos, bombeiro e tantos quantos outros, e estamos em nível do Conselho Federal, captamos recursos que devem orçar em torno de 10 milhões de reais para a construção da desejada nova sede da UAB da Paraíba, garantindo ao advogado um espaço ainda mais digno para que possa realizar reuniões, realizar encontros, ter as atividades de todos os órgãos unidos lá, OAB, Caixa de Assistência, em tempo oportuno escola e todos os serviços da ordem. Vamos fazer uma etapa inicial, que já aporta esse valor, que é o maior valor investido em toda a história da OAB, não é? E vamos já deixar espaço para um segundo momento. Não faríamos sem o apoio do Conselho Federal. Eu tive a felicidade agora em outubro, no meio da turbulência das eleições, em ter a confirmação do presidente Beto Simonetti, que tem sido um amigo da Paraíba, para o aporte necessário a este projeto. Em 2022, muito debate no país sobre Constituição desrespeitada, sobre risco de golpe militar, enfim. Qual é a leitura que a OAB traz de 2022? Em alguns momentos, alguns brasileiros, alguns juristas apontam que houve excesso por parte do presidente Jair Bolsonaro, outros apontam que houve excesso do Poder Judiciário, sobretudo ali do Supremo Tribunal Federal. Como é que a OAB olha essa falta de harmonia entre os poderes e faz aí nessa balança esse peso? Nós tivemos um ano muito desafiante para a institucionalidade e a democracia. Devo já começar dizendo que ambos têm razão. Quem percebe exagero do presidente tem razão e quem percebe alguns exageros do Supremo também percebe razão. Quando estamos aí numa a mais crise, machucada é a Constituição. E mais machucada é a Constituição e, digamos, um consertamento institucional. Sabe, Luiz, eu acho que o grande desafio de 2023 para a nossa nação é buscar um certo arranjo institucional que garanta mais institucionalidade e tranquilidade no transcurso da vida democrática e da vida das instituições. Não é possível imaginar que isso ocorra através de abruptas mudanças ou de revoluções circunstanciadas baseadas em narrativas. É preciso que as instituições tenham um amadurecimento de reconhecer o que ocorreu de equívocos para que o 2023 nós possamos virar a página de um tempo de muitas agruras. Foi um ano que saímos de uma pandemia. É bom lembrar que isso sim também repercute numa certa ambiência. Nós tivemos no mundo todo um certo assodamento, um certo, digamos, aumento de tensões de narrativas, de perspectivas, direita e esquerda de forma muito acentuada, particularmente no Brasil. Eu espero que essa página seja virada para nós repactuarmos um pacto de convivência cidadã que permita a todos, independente de ser direita, centro, esquerda, o que seja, poder conviver dentro
da organização institucional, dentro que alguns chamam das 4 linhas, dentro desse campo institucional de forma madura. Eu acho que, nesse sentido, o Supremo, sim, deverá rever algumas posições que foram provocadas, algumas tantas, até com certo exagero, para a defesa da própria democracia. Essa é a justificativa, mas que não se coaduna com a manutenção em um tempo mais longo. Um dos exemplos, o famigerado inquérito da fake news, o inquérito feito do mundo. Nós temos que dar fim a esse instrumento que permite a um ministro do Supremo um nível de poder efetivamente exacerbado frente às instituições. Eu acho que nisso estamos conseguindo consensos. Mas eu creio, sabe, Luiz, que o grande desafio é fazer esse concertamento como quem faz um diálogo de gente grande, não como encontra crianças gritando de lado a lado, numa certa, digamos, incapacidade de ouvir, incapacidade de sentar à mesa. É preciso primeiro tirar o espírito, né, beligerante e sentar à mesa vendo os avanços que se pode ter, sem a pretensão de ser o dono da verdade e sem a pretensão de imaginar que vamos resolver definitivamente todos os problemas da nação. A OAB se preocupa com o clima do Brasil no dia 1º, no dia da posse aí do presidente eleito Lula? Acha que tem arcabouço jurídico para se retirar as pessoas que estão na frente dos quartéis? Alguns acampamentos já estão se desmontando, inclusive, naturalmente. Existe respaldo jurídico para conter algum radicalismo? E deve ser contido? Aqui, especificamente no Estado, as forças de segurança podem agir de forma mais contundente? A OAB agiu nesse processo com muita prudência. Qualquer postura mais acentuada poderia ser lida institucionalmente como certas pendências e deixar fissura numa instituição que representa 1.300.000 pessoas, 1.300.000 advogados, das mais diferentes visões do mundo. Ela pautou-se numa linha de respeito à democracia como prios, como um a priori, como algo que não abrimos mão. Segundo, um diálogo que pudesse distender relações conflituosas e apaixonadas que são próprias de uma campanha. Passada a campanha, o que se percebe é que as paixões vão aos poucos, né, caindo na racionalidade. Eu acho que até o discurso do próprio presidente da República hoje né, até levou a uma certa percepção de realidade que, inegavelmente, no dia 1º de janeiro, o novo presidente assume legitimado pelos votos. Quem não votou nele tem o direito de fazer oposição e fazer crítica. Quem votou deve também saudar os seus méritos e todos unidos para que o Brasil fique melhor. Esse é o sentido. É importante que existam polos que possam dialogar e com respeito, e eu creio até que com esse respeito, esses momentos de tensão levarão a certas, digamos, retirada de armas. E creio que um pouco de habilidade aí nesse diálogo vai levar à perda a retirada um esfriamento dessa tensão, não é? Porque realmente eu devo confessar que me espantava em ver pessoas pedindo volta da ditadura, volta do exército, sem perceber o quanto isso é ruim para cada um e quanto é ruim para a própria nação. Paixão é sempre algo que a gente deve buscar conter, porque às vezes ao nos apaixonar nós perdemos a razão. Tá certo. Unanimidade na democracia, depois disso, aí as diferenças podem ser confrontadas. Vamos para um rápido intervalo comercial, presidente, a gente volta para falar de futuro do ponto de vista de mandato de OAB, quais são as ações que está projetando aí para 2023. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.